Que Chaves e Chapolin tem muitos mistérios envolvendo o SBT, todo mundo sabe, mas existe alguns casos de efeito Mandela de pessoas que acreditam ter visto tal episódio e episódios no SBT. E algumas pessoas dizem, deve estar bêbado. E outras, nossa! Porque pode ser real. E bem pessoal, eu sou a Ashura do canal Ashura BR. E não, o canal não voltou. Eu tô fazendo esse vídeo aqui por causa disso aqui. Nossa! Chaves e Chapolin vão voltar. E por causa disso eu sou obrigado a fazer um vídeo sobre CH. E o vídeo de hoje é efeitos Mandelas envolvendo Chaves e Chapolin. E bem, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. E a edição de hoje vai estar um pouco simples, pois esse vídeo aqui está sendo feito meio que em cima da hora, né? E bem, então ignore se não tiver tanta edição. Então, vamos começar o vídeo! Bem, não é de hoje que existem alguns relatos de episódios de Chaves e Chapolin passando no SBT antigamente. Como por exemplo o caso do revolvinho do Chaves, que não... Eu não vou citar esse episódio como efeito Mandela, pois a gente tecnicamente tem provas de que esse episódio existe e que realmente chegou a ser exibido. Mas existem outros casos que são meio estranhos, como por exemplo relatos de pessoas dizendo ter visto uma versão antiga do episódio da máquina de lavar, que no caso é antes um tanque funcionando do que uma lavadora encrencada, que é o último episódio de Chaves da temporada de 79. E alguns acreditam que esse episódio tem uma versão mais antiga, feita em 1974, que supostamente teria sido exibido em 1984, bem lá para os primeiros episódios exibidos no SBT. E um dos relatos mais fortes sobre esse episódio é de que no final, bem no final do episódio, ao invés da Dona Florinda mostrar meio que uma chaleira de café, eu acho que é assim que se diz, que foi amassada pelo Chaves usando a máquina de lavar. Que nessa versão mais antiga de 1974, supostamente a Dona Florinda mostrava um gato amassado que o Chaves teria botado na máquina de lavar. E bem, a existência desse episódio é bem duvidosa. A gente tem relatos do Leandro, que eu esqueci o sobrenome dele, mas pelo que eu saiba o nome dele é Leandro e tipo, ele era uma das pessoas que anotavam exibições de Chaves e Chapolin no ano de 1984 e numa dessas anotações dele dizia ter visto um episódio da máquina de lavar que tinha o Kiko e o Seu Madruga, ao invés da versão de 79, que não tem eles, obviamente. Outra pessoa que alega de ter assistido essa tal versão mais antiga da máquina de lavar é o Lucas do Lucas Nauta, onde ele comentou um pouco sobre o relato dele no vídeo sobre efeitos Mandelas de Chaves que ele também fez. E bem, a existência é bem duvidosa mesmo, até porque não foi encontrada até hoje uma teleguia que se assemelha a um episódio de máquina de lavar. E outra prova disso também é que o roteiro do episódio da máquina de lavar de 79 foi feito pelo Horácio Gomes, que é o irmão do Chespirito. Mas isso também não tira dúvidas de que, sei lá, possa ser que o irmão dele tenha pegado parte de um roteiro bem esquecido dessa versão de 74 da máquina de lavar e tenha, sei lá, feito algumas mudanças e fez de certa forma, um remake. Mas fora isso, não foi encontrado até hoje uma teleguia que tem uma sinopse meio que parecida com essa história da máquina de lavar. Eu até acharia que seria, na verdade, o episódio das goteiras na casa do Seu Madruga, que também é de 74 e é um perdido mundial. Mas depois eu pensei melhor e eu acho que não tem tanto a ver assim não, né? Goteiras numa casa com uma máquina de lavar. Eu acho que não tem tanto a ver assim não. Outro caso de efeito Mandela envolvendo Chaves é de uma suposta exibição em 1984 de uma versão antiga do episódio da Mudinha de Chirimoia, onde não se sabe até hoje que versão foi exibida, se foi a de 73, que é inédita aqui no Brasil e só teve dublagem da Gábia e Som de Veracruz, ou se foi a versão de 75 que é um perdido mundial, e é só isso mesmo. Dizem que o SBT exibiu uma versão mais antiga da Mudinha de Chirimoia e não se sabe até hoje se de fato essa exibição é real
e se era a versão de 73 ou é a versão perdida mundial de 75. E agora o efeito Mandela é de um episódio que realmente existe de Chaves, que no caso é o Tortinhas de Merengue Sem Açúcar de 79, onde algumas pessoas alegam de que o SBT tenha exibido esse episódio dublado nos anos 90. No caso, mais ou menos na mesma época que o SBT estava estreando o lote de 90 de Chaves e Chapolin. Mas como o vídeo é de efeitos Mandelas, possa ser que essa dublagem não exista, né? Já que no Multishow o episódio foi exibido com uma dublagem feita na Som de Veracruz. Então possa ser que isso seja um efeito Mandela. Ou esse episódio realmente chegou a ser exibido, só que a dublagem maga dele foi perdida. O que seria verdadeiramente trágico. E agora falamos do Chapolin, onde infelizmente não tem tantos efeitos Mandela envolvendo ele, mas existe um efeito Mandela bem conhecido, de que o episódio da despedida do Chapolin teria sido exibido pelo SBT nos anos 90, mais ou menos na mesma época que estreou o lote de 90. Existe até alguns relatos de que esse episódio tenha sido exibido, mas até hoje não foi comprovado, até porque, né, o SBT meio que evitava de mostrar esse episódio porque não queria que achavam que a série ia acabar de ser exibida por lá, então eles meio que engavetaram esse episódio. Ou sei lá, ele realmente chegou a ser exibido uma vez, mas depois não foi mais exibido. Outra coisa que meio que comprova esse efeito Mandela é que em uma das chamadas do SBT, mais ou menos de 1991, aparece um frame do episódio da despedida do Chapolin. Mas né, como é um comercial, não comprova de que esse episódio foi exibido, até porque né, no comercial do LP do Chaves aparece cenas do Batendo uma Bolinha, que nunca estreou com dublagem maga, a abertura antiga do Chaves de 1990, que tinha uma cena do Bilhete de Loteria 76, e a abertura do Chaves de 93, que tem cenas do Isso Merece um Prêmio de 77. Ou seja, não há nada comprovando que esse episódio realmente tenha sido exibido nos anos 90. Até porque, né, aparentemente esse episódio só foi estrear no SBT mesmo em 2019 em uma afiliada do Rio Grande do Sul. E bem pessoal, esse foi o vídeo de efeitos Mandelas envolvendo Chaves e Chapolin. E espero que tenham gostado e fui! Siga meus bons